Hoje vamos ter um tema muito especial ainda no âmbito do mês de setembro, Setembro Amarelo, que é o mês da prevenção do suicídio. E hoje vamos abordar um tema que não tem sido tanto falado, ou quando se fala, fala-se assim muito levemente, e que é a questão da depressão, do stress e até mesmo do suicídio nas empresas e nas organizações. Por isso, eu sinto muito honrada de ter aqui a nossa convidada, a Tânia Marques, que é uma pessoa muito especial e ela é diretora de recursos humanos e vai-nos falar um bocadinho sobre o seu trajeto, mas hoje vamos observar, vamos aqui conversar um bocadinho o que é que acontece ou o que é que pode acontecer dentro das organizações, que problemas é que nós temos vindo a detectar relativamente a problemas no fórum da saúde mental e que podem levar à depressão, ao stress e até mesmo ao suicídio. E cada uma de nós aqui é uma missionária no sentido de salvar vidas. Mas isto não é só uma responsabilidade, como muitas pessoas têm a ideia, que só diz respeito aos profissionais de saúde, não é? Aos psiquiatras, aos psicólogos, aos terapeutas, não. E a prova disso, temos aqui Tânia, muito bem-vinda, e eu gostaria que nós começássemos esta hora, que conhecêssemos quem és tu, qual é o teu trajeto de vida, quem é a Tânia Marques. Olá, boa noite a todos que se juntou aqui a esta live sobre o Setembro Amarelo. É de facto uma honra ter sido convidada por ti, alguém que eu considero como minha mentora em várias áreas, em vários aspectos. O meu nome é Tânia, o meu percurso profissional aqui em Angola tem sempre sido no Departamento de Recursos Humanos, na área de RH, na área de gestão de pessoas, e é onde eu de facto encontrei o meu chamado, e nesta área onde eu tenho feito o meu desenvolvimento pessoal e profissional. Então ainda estou no caminho, ainda tenho muito para aprender, mas hoje vou passar um bocadinho daquilo que eu já aprendi. E espero que aqui os presentes também passem um bocadinho, e estamos todos aqui, este bocadinho para partilharmos as nossas experiências, não é? E depois as pessoas que estão aí, que estão a assistir desse lado, estão nos a ouvir, podem fazer perguntas, podem fazer comentários. Eu, entretanto, vou lendo e para que haja uma interação, porque isto é um assunto que diz respeito a todos nós, não é? Então, pronto, vamos lá então ver o que é isto da depressão e do stress e pode levar ao suicídio dentro das empresas e das organizações. Tânia, qual é a tua experiência como diretora de recursos humanos nas várias empresas que já tens trabalhado, vindo a trabalhar ao longo dos anos? O que é que, quando se fala destes temas, o que é que te leva a pensar? Qual é a tua experiência sobre esta matéria? Sobre esta matéria aqui ainda há muito trabalho por fazer. Infelizmente, por questões culturais, as doenças mentais ainda são consideradas como um grande estigma. E aqui não são bem reconhecidas. Na Europa é muito natural alguém que sofra de depressão e que tira uma baixa médica. Aqui é raro ouvir-se isso. Nos 12 anos que eu estive em Angola, nunca recebi nenhuma baixa médica por depressão ou por problemas psiquiátricos. Recebi algumas, tenho vindo a receber mais desde o Covid. E isto era pelos medos e associados a estar em locais públicos e não só, não é? Numa sonda, está num sítio isolado, sempre que chegasse alguém de fora, as pessoas entravam todas em pânico porque pensavam que iam receber, que iam apanhar a doença, não é? Então, sim, desde que começou esta campanha do Setembro Amarelo, infelizmente ainda não começámos a aplicar em Angola, mas espero que agora que este seja a bandeira, que comecemos a aplicar.
mas começou na América Latina, como sabe, no Brasil e nos Estados Unidos, em que tiravam este mês por causa exatamente do burnout do burnout e das depressões no trabalho, não é? A Covid veio. Mas esta Diz-me, história. diz-me, Desculpa, diz-me. deixa só ainda só para Sim, acrescentar sim. que esta história veio também, a questão do Setembro Amarelo e das fitinhas amarelas tem uma história, não é? Que tem a ver com um casal, na América, Uhum. um casal que perdeu, infelizmente perdeu o seu filho, que acabou por tirar a vida, e isso causou muita dor e muito sofrimento. E como uma manifestação dessa dor e sofrimento, começaram a pôr os tais lacinhos amarelos no carro que utilizavam. E os vizinhos, os amigos, os familiares, por uma questão de solidariedade, começaram também a colocar os lacinhos amarelos como um sinal, como um símbolo de esperança. Okay? E daí ter nascido depois este movimento que veio depois se tornar o Setembro Amarelo, nomeadamente um dos pioneiros, de facto, foi o Brasil, e depois mais tarde veio-se a institucionalizar a nível internacional o Setembro Amarelo. É só para acrescentar Sim, para aqui àquilo que tu contextualizar. acabaste de... Sim, mas eu refiro-me no movimento dentro das organizações, não é? Um movimento dentro das Sim. organizações, que começámos a fazer palestras sobre o suicídio, sobre as indicações, as mudanças do comportamento, técnicas e práticas de tive agora um bloqueio. Automotivação. É isso, porque muitas das vezes já tivemos a falar na palestra que demos há dias sobre os motivos e os sinais que tínhamos, não é? E então tem havido muita formação sobre a prevenção antes de chegar à depressão, antes de chegar ao desespero, não é? E criou-se também mecanismos e programas de criação em termos de estrutura estratégica e de gestão estratégica, planos de gestão que sejam mais inclusivas, que incluam também esta gestão emocional dos trabalhadores, não é? Que criou políticas de mais flexibilidade de horários, gestão mais orientada por objetivos, e é este trabalho que nós temos que trazer para aqui, por exemplo, porque aqui ainda há muito a cultura do chefe, o chefe manda, o chefe diz e é o sim chefe. Não, a maioria das empresas e a maioria da experiência que se tem é que ninguém consegue contrariar e não têm voz. Não conseguem dizer não por terem medo de perder o emprego. E isto não é um tipo de gestão que seja benéfica, não é nos dias de hoje. E este tipo de gestão e depressão, claro que vai causar ansiedade, por sua vez medo e etc. E pode escalar para depressão, não é? E há muita gente que prefere a morte do que perder o emprego. Aliás, há casos de suicídio por perda de emprego e por estarem no desemprego, não é? Porque não conseguem sustentar as famílias, então usam isto como um recurso, não é? E nós temos vindo a ter casos de trabalho excessivo. Um dos grandes exemplos e pioneiros em ter levado a bandeira mesmo antes do Setembro Amarelo foi no Japão, que até tem um termo, não sei se conheces, que é o karoshi, que é morrer por exaustão no trabalho. Uau! É Não um conheço. termo que foi Uhum. criado no Japão pelas pessoas literalmente morrerem de exaustão. É uma morte quase que súbita. E isso os órgãos entram em falência pelo stress. Então, são estas, são estas questões que devemos tomar bastante atenção e cautela, não é? Entrou aqui o meu colega Luceni, ter um bom departamento médico com boas políticas na saúde mental, não é, Luceni? Incluir este tipo de tratamento Olha, preventivo de psicologia, em vez de ser, não é? Em vez de ir já para a psiquiatria, tentarmos começar a olhar mais para a prevenção, não é?
Uhum. E pronto, é por aí que se entra a trabalhar na prevenção, no que o remédio é sempre melhor do que, não é? Melhor prevenir do que remediar, digamos. Olha, Tânia, deixa-me também aqui um bocado também partilhar a minha experiência ao longo dos anos. Isto não é só aqui em Angola, isto é a nível mundial, em que, por exemplo, é engraçado aqui em Angola, tu tens esta questão das chefias e das pressões que muitas das vezes é sentido. Por exemplo, na Europa, no caso da Holanda, são os targets, atingir as metas, os resultados num período de tempo levam a pessoa à exaustão e levam a pessoa ao stress. Enquanto que aqui há uma cultura do subordinado estar um bocado sujeito às demandas do patrão e às vezes por abusos mesmo, lá tu estás sujeito à pressão de atingir metas e resultados é que se leva ao esgotamento. Né? E existe uma compliance, políticas que são criadas nas empresas no sentido de prevenirem, terem em conta as políticas relativamente à saúde mental e terem em conta, levarem em conta o colaborador, o funcionário, de forma a prevenir a que não se chegue a este ponto. Portanto, há um cuidado especial. Portanto, há o conhecimento que existe o stress, o excesso de trabalho, a má gestão do tempo, problemas familiares, problemas no casamento, problemas com os filhos, a pobreza, não é? A falta de poder económico, tudo isto são situações que podem levar o indivíduo a ter grandes níveis de stress e de afetar a sua produtividade no local de trabalho. Da tua experiência como diretora de recursos humanos, como recursos humanos, é fácil, é muito fácil ou é difícil conseguir-se perceber aqui em Angola quando alguém está à beira de um esgotamento? É visível isso ou as pessoas disfarçam e não mostram a sua vulnerabilidade? Eu acho que é muito difícil disfarçar quando nós passamos a maior parte do nosso tempo, do nosso dia com alguém. E se prestarmos atenção, e se formos formados, instruídos a prestar atenção a este tipo de sinais e passarmos a instruirmos aos outros, também será mais fácil. É muito verdade que há gestões que criam metas que não são realistas, não é? Por isso é que na gestão estratégica inclusiva, até na criação de metas existe uma fórmula, não é? Existe a fórmula SMART. E uma delas é realistic e achievable, senão não é SMART. Mas sim, claro que existem mudanças do comportamento, existem mudanças na aparência das pessoas, existe mudança também, pode aumentar o absentismo, não é? Ou então pode diminuir o absentismo e as pessoas passam mais tempo no escritório porque têm problemas em casa. Então há pequenas mudanças que nós podemos notar e podemos abordar. Só que, obviamente, nós temos que abordar com alguma cautela e referir sempre para um tratamento. Claro, com uma gestão, o tipo de gestão, e eu sou bastante exigente na minha natureza de gestão, tem que haver empatia. O que é que eu estou dizer com isso, Tânia? O que é que quer dizer? Eu sou muito exigente. E tem que haver rigor, não é? Nós temos que... Sou exigente para ver a produção da qualidade de trabalho, mas ao mesmo tempo tenho a capacidade de ter empatia e tenho a capacidade de criar um ambiente no trabalho em que as pessoas queiram estar lá. E eu acho que isso é importante, eu acho que existe as alturas de brincar e é muito importante termos um bom environment e uma boa relação entre colegas, não é? Claro que dentro dos limites do respeito, claro que dentro daquilo que é o profissionalismo, mas ter um sítio profissional onde é acolhido, onde os trabalhadores são ouvidos,
onde tem um safe space, onde as necessidades são atendidas, mesmo a nível pessoal, onde nós temos as políticas, mas conseguimos sempre ter aquele jogo de cintura de dar ali um bocadinho de uma brecha a mais, um dia extra de férias, compensar sempre com um time off ou dar aquela flexibilidade horária, dizer, ok, não podes entregar hoje, mas entregas amanhã. Isto vai motivar o trabalhador, porque nós sabemos que a motivação não é só o fator salarial, não é? Ter um bom environment, não é, um bom ambiente profissional é muito importante, porque uma pessoa, repare, uma pessoa que já tenha problemas, já enfrenta horas de trânsito, já tenha problemas em casa gravíssimos, chega ao trabalho e ainda tem mais uma pressão, a pessoa, claro, que vai explodir, não é? Mas, Otávio, só uma pergunta. Como é que tu consegues separar entre a produtividade, não é? E a capacidade do indivíduo de poder executar o seu trabalho e a gestão das suas emoções, da depressão? Porque, por exemplo, deixa-me só te falar, o concreto é, por exemplo, um indivíduo por exemplo, não ter as competências e habilidades necessárias para desenvolver o seu trabalho, ele pode chegar à exaustão e pode chegar ao ponto de depressão. Como é que as pessoas, os líderes, os recursos humanos, poderão lidar com esta situação da melhor maneira, no sentido, por exemplo, o indivíduo não tem as capacidades, mas também precisa de trabalhar e chega a um burnout porque não consegue dar conta do trabalho. Como é que isso é gerido em termos de recursos humanos? Bem, uma avaliação das competências começa na altura do recrutamento, não é? Então, se existe alguém numa empresa a exercer, numa organização a exercer funções para as quais não têm competências, foi um recrutamento infeliz, não é? Mas mesmo assim, existem mecanismos de formação dentro daquilo que é o descritivo das funções, faz-se uma avaliação do que é que são as fraquezas e do que é que são as aptidões deste candidato, deste trabalhador em específico, e cria-se um plano de desenvolvimento do trabalhador a curto prazo, não é? Tendo em conta e avaliando quais são as fraquezas e quais são as competências que têm que ser melhoradas. E claro que tem que se acompanhar e ver se de facto existe uma melhoria no desempenho. Caso não haja, então temos que passar já para uma fase disciplinar. Obviamente, mas não podemos fazer muito e manter, claro que as empresas também tem que haver profit, tem que haver lucro, e isso parte muito daquilo que é o desempenho dos trabalhadores. Então, Ok, mas porque eu acho que é uma linha muito frágil, porque imagina um indivíduo que já entrou numa fase de descompensação, de burnout, porque não foi capaz de realizar o seu trabalho. Por outro lado, ele é avaliado, é punido, ele acaba por ser duas vezes punido, ou não? Porque ele já está num estado de uma pessoa stress, que já está no está em estado de burnout, depressão, não consegue funcionar. uma pessoa que entra em burnout não pode sequer trabalhar. Uma pessoa que chega ao estágio, não é? Aliás, uma empresa que permite que um trabalhador chegue a um burnout, seja ela privada, seja ela pública, e isso acontece muito nas instituições tipo polícias, bombeiros, médicos, na área de saúde existe muito burnout, não é? Não tem qualquer outro tipo de alternativa a não ser parar totalmente de exercer aquelas funções e tirar um tempo off. Porque essa pessoa não vai, de forma nenhuma, produzir qualquer tipo de trabalho produtivo para ela e para os outros, estando em estado de burnout, porque fisicamente e emocionalmente não está capaz. Portanto, o Mas nosso ela trabalho também, o é estado de prevenir. burnout também pode. Desculpa. Eu estava a dizer que também o facto da pessoa ser afastada das suas funções porque não está em estado de funcionar, não é? A pessoa quando chega ao estado de exaustão, ela, e principalmente se ela não reconhecer os seus limites, não é? Não conseguir pôr claramente as suas fronteiras, até onde é que deve ir ou não, ela acaba por entrar em estados de stress, de ansiedade, de depressão e, por fim, a ser mesmo afastada do seu trabalho. Não é? Eu gostaria de perceber como é que isso é lidado, como é que as pessoas, os recursos humanos lidam com isso. Como é que tu lidas com isso? A legislação
a legislação angolana, a legislação laboral, protege os trabalhadores. E uma pessoa estando em exaustão física tem direito a uma baixa médica. Portanto, uma baixa médica é remunerada nos termos e limites da lei. Não pode o empregador despedir simplesmente sem ter qualquer tipo de fundamento legal. Isso é ilegal, é punível por lei. Portanto, é o ideal sempre criar mecanismos para a prevenção, para que um trabalhador não chegue a um extremo, porque quando um trabalhador chega a um extremo de burnout, é porque para chegar a burnout não é de um dia para a noite, não é um mês, não é uma semana, não é? É cumulativo ao longo de um período de tempo. E se efetivamente um supervisor direto, uma chefia direta não consegue identificar que este trabalhador está a caminhar para lá, isto é um perigo muito grande, mas claro que acontece. Mas quando estes casos acontecem, a única solução é, de facto, tirar um tempo e tratar-se. Porque burnout a pessoa literalmente pode ficar até hospitalizada, não é? Então, aí será assegurar o trabalhador, perguntar e identificar os motivos que o levaram, não é? Fazer um lessons learned, uma avaliação dos riscos, e usar esta avaliação para reforçar as suas medidas preventivas. Não é? Claro que nós não vamos conseguir. Claro que as empresas como é que eu posso dizer? Cada caso é um caso, e há casos extremos que, quando têm outros fatores envolvidos, por exemplo, nomeadamente o abuso excessivo de álcool ou de outras drogas, doenças já psiquiátricas, como a esquizofrenia e esse tipo de doenças, não é? Que nós não podemos fazer nada como nas organizações que depois que se desencadeiam, não é? Aqui o mecanismo que podemos fazer é só dar o apoio que as empresas já dão, por exemplo, nos seguros de saúde, e tentar mitigar, não é, o impacto negativo que vai ter naquilo que são os resultados das empresas, para que se possa efetivamente apoiar e reverter a situação. Olha, diz-me só aqui uma coisa, porque eu tenho tido clientes que chegam aqui num estado de depressão terrível, porque, por exemplo, não conseguem gerir as suas relações com os colegas de trabalho, nem com a chefia, nem com os colegas. São muitas das vezes estão sujeitos a situações de bullying mas casos mesmo muito graves e que as pessoas realmente não veem mais sentido para viver. Com casos de depressão muito graves. Quais são as políticas que geralmente existem dentro de empresas, nomeadamente com um grande número de funcionários? Nestes casos, como é que isto é abordado? Como é que o trabalhador, o funcionário, recebe apoio da empresa, ou não? No sentido, no que estava a falar, da criação de uma cultura organizacional inclusiva, passa muito por, como é que eu posso dizer, como formar e moldar os colaboradores numa forma de como devem lidar uns com os outros, não é? No meu caso, onde trabalhamos num ambiente multicultural, não é? O nosso próprio código de ética e conduta assim nos ensina a dirigirmos e a lidar com algumas pessoas, não é? Que têm, por exemplo, umas culturas diferentes da nossa, que têm religiões diferentes da nossa, então nós somos treinados para lidar com todo o tipo de gente, na base do respeito, obviamente, na base da empatia, e não sempre levar, como é que eu posso dizer, não sempre olhar para o lado negativo, e sempre assumir que a pessoa, da forma que está a falar ou da forma que está a agir, não tem malícia por trás. Isto é um trabalho muito difícil, porque aqui há um grande medo de que alguém entre na empresa para roubar o lugar do outro. Então há muitos chefes que são nomeados
É um stress, por só isso graus dá diferentes. enorme stress. Há muitas pessoas que são nomeadas para certos cargos e certas posições por graus de parentesco e não por competência. Então, o que acontece muitas das vezes é quando entra alguém na organização que de facto tem esta competência que está a faltar a este chefe, o chefe sente-se ameaçado e começa a fazer este bullying, não é? E quando estes casos acontecem, principalmente em empresas grandes, mas familiares, é muito difícil ter uma retenção de um trabalhador neste nível. Muitas das vezes, eu até nos meus coachings, não é? De desenvolvimento profissional, eu até digo e sugiro mesmo que procurem alternativas. Porque se nós estamos numa posição que não conseguimos influenciar a cultura organizacional desta empresa, mais vale trocar do que manter-se lá e ser quase como contaminado, não é? Contaminado negativamente e afeta mesmo a saúde. Uma pessoa que trabalha num ambiente tóxico fica literalmente doente, não é? Principalmente quando o supervisor agrava. Quando são colegas, nós até conseguimos mitigar, mas quando é um supervisor direto que tem influência sobre o nosso futuro, permanência na empresa, futuro e decisão de carreira, é sempre mais fácil manter a calma, procurar uma alternativa e mudar, do que manter-se lá com esperança que a situação vai melhorar, não é? Tem que ter muita força interior mesmo para se manter. E acredito que nos teus coachings também, muitos dos casos, eles optaram por sair das empresas, não foi? Infelizmente, não, teve mesmo ser em alguns casos, porque o nível de stress e de mau ambiente o ponto das pessoas já não conseguirem ir trabalhar, porque só a ideia de irem trabalhar, ficarem doentes, completamente doentes. É claro que, por exemplo, num trajeto de coaching, aqui no nosso caso, aqui na Prana Angola, é um trajeto que pode demorar 3 meses. Só que as pessoas, quando chegam aqui, estão num estado tão debilitadas, tão vulneráveis, tão fragilizadas, que elas não aguentam esperar até o trajeto chegar ao fim. Com o tempo elas poderão depois recuperar. Mas quando é assim, eu até aconselho, por exemplo, se é um caso muito crítico, afastarem-se, pedirem uma licença, não é? Por casos de saúde, darem prioridade às terapias até ficarem estáveis emocionalmente, mentalmente e emocionalmente. E depois aí tomarem uma decisão. Eu já tive casos desses, em que as pessoas depois chegaram aqui e depois de um tempo recuperaram, mas aquilo teve de tal forma impacto que, mesmo no processo de retornarem ao trabalho, não conseguiram. Não conseguiram porque é como se fosse um vício. As pessoas conseguem ser muito mazinhas umas para as outras. Okay? É um gosto mórbido, sádico de fazer o outro sofrer gratuitamente. Quer dizer, é uma manipulação contra um outro ser humano que não se entende, não é? Que não se entende, ainda por cima aqui em Angola, em que é difícil conseguir encontrar um trabalho que tenha aquela estabilidade, em que a pessoa possa fazer uma carreira, não é? E quando a pessoa pensa que entrou para uma empresa e que aí pode, sei lá, trabalhar há alguns anos e depara-se com este tipo de situações e ninguém lhe ouve, porque já ninguém lhe leva a coisa a sério, é muito complicado. É muito complicado. É verdade, Ariane. Realmente existem alguns tipos de organizações. Desculpa, a minha rede não está boa. Até estatais. Cujo ambiente é realmente tóxico, não é? E aí uma pessoa vai ter que ter uma força interior muito grande e resgatar, não é, o poder de decisão do seu futuro e da sua carreira, porque muitas pessoas depositam o poder de decisão das suas carreiras nas empresas onde se encontram, não é? E aquilo que eu, principalmente quando eu vou às universidades e fazer palestras sobre aquilo que é o desenvolvimento de carreira, o poder do desenvolvimento da nossa carreira está em nós. Nós é que temos que aprender a criar
este plano, não é? E temos que ter os nossos standards e temos que ter os nossos limites. E nós temos que aprender a criar a nossa trajetória profissional com rigor, não é? E não deixar, não permitir que a empresa onde eu me encontro, nem onde eu me encontro, tratar, tenho que me dar respeito. Então, eu tenho que saber, dentro daquilo que são os limites, conseguir impor-me sem que haja insubordinação. Porque se eu conhecer aquilo que são os meus direitos, mas se eu conhecer aquilo que são os meus direitos em termos legais, não é? Eu sei como me proteger. Eu se tiver a capacidade, se eu tiver a formação, se eu tiver os skills necessários que o mercado está à procura, até porque este mercado, localmente, temos muita falta de quadros qualificados. Se eu trabalhar na minha qualificação e no meu desenvolvimento profissional, eu vou ter outras opções no mercado. O que muitas das vezes acontece é que as pessoas autoprendem-se numa posição de vitimismo e que dizem, o meu chefe é muito mau, o meu chefe é isto, reclamam que não estão felizes, mas não fazem nada. E isto cria-lhes uma frustração, porque permitem-se manterem-se naquela posição de dor e de sofrimento. E ficam assim anos e anos. Olha, eu costumo dizer... Sim. Eu costumo dizer que é como se fosse uma gaiola em que nós próprios nos pomos dentro dessa gaiola. Porquê? Porque nós, e só nós é que criamos a nossa própria realidade. E muitas das vezes acomodamos-nos nos cargos onde nós estamos, no trabalho onde nós estamos. E nós temos medo de arriscar, medo de procurar outras alternativas, porque já conhecemos este, mal ou bem já conhecemos, mal ou bem temos o nosso salário pronto, e acreditamos que vamos gerindo aquela situação, tolerando, compactuando com faltas de respeito, faltas de consideração, com desorganização, com ditaduras, com mil e uma coisas que é incrível, eu acho incrível o bloqueio mental que as pessoas se infligem a si próprias e não conseguirem sair desse estado, desse bloqueio, de perceberem que elas são suficientes, de perceberem que elas não têm que sujeitar a determinadas condições de trabalho, mesmo tendo necessidades financeiras, deverão procurar ajuda. O ideal seria que houvesse que as empresas tivessem estas políticas bem organizadas em que as pessoas pudessem se queixar e o problema ficasse resolvido. Mas ninguém se queixa, ninguém diz a sua opinião, porque todos têm medo das represálias, todas as pessoas têm medo de perder o seu emprego, os colegas não defendem uns aos outros e evitam de se meter mesmo vendo atos de injustiça. Quer dizer, é um sistema viciado em que o silêncio, não é? Ninguém dá a cara, e compactuamos com este tipo de situações. Deixa eu ver aqui o que eu estou a ver aqui. A Elia diz que Angola também tem particularidades como 6 meses de renda, o que dificulta muito estas tomadas de decisão. Pois é mesmo isso. De facto, é assim. Como eu estava a dizer, eu não refiro-me a pessoa pega e vai embora, não é? Nós somos o coletivo das escolhas que nós fazemos, nós somos o resultado disso, nós literalmente deitamos-nos na cama que fazemos, não é? E eu estou a dizer no sentido de mudar, não é de mudar de imediato, o mudar pode demorar meses e pode demorar anos, mas se não estamos contentes com a situação onde nós nos encontramos e continuarmos a compactuar, mais vale não reclamar, mais vale aceitar. Ok, eu estava aqui a ver que a Carla Xavier diz, deixa eu ver o que a Carla Xavier diz, ela diz, às vezes as pessoas se submetem por causa de responsabilidades assumidas, o mercado também não está tão aberto a oportunidades. É verdade, Carla. Com
Mas eu Ainda assim, sim. é preferível, como eu disse, fazer um plano de mudança do que continuar num ambiente tóxico. Todos nós somos mães, todos nós temos família, todos nós temos responsabilidades, faz parte de ser um adulto, não é? Faz parte da vida termos todos encargos financeiros e não só. Mas a vida também é muito curta para estarmos a vivê-la de forma tão infeliz, onde a maior parte do nosso tempo nós passamos num sítio que nos põe doentes, não é? E estarmos, é como se estivéssemos a vender a nossa alma ao diabo, estarmos a fazer algo com que nós não concordamos, com que não gostamos, para pagar contas. Então, para isso, não existe ética, não existe moral. Fazemos o que tiver a fazer, não olhamos para os meios para atingir os fins. E não é isto. Nós não podemos, pura e Olha, simplesmente, Tânia, não considerar isto. Para isso não yeah. vale a pena, não vamos estudar, Eu, não vamos fazer nada, vamos pura e simplesmente agarrar a primeira atividade remunerada, seja ela qual for, porque temos, temos responsabilidades. uhum. Ok, obrigada, Hélia. Obrigada pela. De facto, nós tentamos apoiar todas as pessoas que nos procuram. Nós tentamos dar um apoio e ajudar, principalmente, a que se encontrem respostas práticas e efetivas num curto período de tempo, porque a pessoa está ali em aflição e em agonia durante um determinado período. Mas eu aconselho sempre os meus clientes a não reagirem, não é? Sim, com Isso é da parte do certeza. objetivo. E e, e procurar dentro de si essa força, porque não há nada, nós muitas das vezes pensamos que, que as respostas estão fora de nós, mas não estão. Quando nós mudamos, as situações à nossa volta mudam também. E muitas das vezes é necessária a coragem para olharmos para nós mesmos, para sermos fiéis a nós mesmos. E às vezes nós achamos que não somos suficientes, achamos que se calhar merecemos ser tratados de uma determinada forma. Então, todas estas questões podem ser resolvidas em terapia, com o coaching, mas é importante é que nós, em todo o tempo, não perdamos, percamos o rumo, que não entreguemos os pontos e pensarmos, eu sou o suficiente, se eu estudei, se eu estou a desempenhar uma determinada função, se eu sinto que eu sou competente, eu não posso me desequilibrar porque me sinto atacada, porque me sinto mal compreendida, porque me sinto rejeitada, porque sou vítima de bullying. Às vezes é preciso uma pessoa retirar-se um tempo, fazer uma introspeção e ver quais são os meus pontos fortes. O que é que eu consigo? E, de facto, aquilo que tu disseste, Tânia, quando chega ao limite e não está a dar mais, temos a coragem, a decência e a coragem de nos retirarmos e procurarmos outra coisa. Às vezes é preferível ganharmos menos e termos a nossa saúde mental do que ficarmos a insistir em algo que nós temos a esperança que vai mudar e o sistema às vezes não muda. Então, como não muda cá fora, somos nós que temos que mudar. Ok? Com certeza. Uma das, uma das grandes debilidades que nós temos no nosso mercado de trabalho, aliás, começa na vida académica, começa na oferta académica que temos. E os nossos estudantes não têm preparação para uma inserção numa vida ativa, profissional. Então, ninguém ensina em cursos profissionais, em cursos em cursos técnicos, nas licenciaturas, nos mestrados e etc. Aquilo que são as éticas profissionais. Então, há muitas pessoas que vêm lá de trás que, como eu tinha dito, que conseguiram alguns cargos, que conseguiram algumas posições que relâmpago e foram-lhes atribuídas por nepotismo, por aquilo que for, por interesse, que estas pessoas não têm a mínima preparação profissional para estarem a exercer.
E a preparação para estar a Mas exercer não olha, é só a competência profissional, não é? Porque nós temos que ser, quando nós somos profissionais e lidamos com outras pessoas, nós temos que ter a competência interpessoal para sabermos lidar com as pessoas, não é? Até existem formações de liderança. O que é ser líder? E quando nós não temos esta formação quando nós não buscamos esta formação, nós fazemos muito de trial and error, tentar e errar e falhar, não é? E quando nós não nos mantemos relevantes, quando nós não nos mantemos competentes naquilo que fazemos como líderes e aparece alguém, imediatamente representa uma ameaça. Representa uma ameaça, então esta pessoa quase que se torna, estas pessoas, não é? Quase que se tornam um alvo a bater. Ao invés de ter uma visão ao contrário, de querer deixar um legado, de querer deixar a posição, não querer ficar lá eternamente, porque eu também quero desenvolver. Eu não quero ser diretora de RH para sempre, eu quero ser CEO, não é? Ou diretora regional. Então, para que isto aconteça, eu tenho que largar o sítio onde eu estou. E para eu largar o sítio onde eu estou, efetivamente, assegurar que o trabalho é feito para eu poder subir, eu tenho que pôr alguém, eu tenho que capacitar alguém para dar continuidade ao negócio. E é isto que eu gosto de passar. Nós temos que temos que olhar para a nossa carreira e sempre deixar um legado, sempre haver alguém para nós desenvolvermos, não é? Criar sempre planos de sucessão. olha, E Tânia, quando nós temos esta abordagem assim, com empatia, olhar para o próximo, ir para a frente e puxar sempre alguém, não é? O todo, a equipa, já tem uma meta, as pessoas já têm para onde olhar. Quando é ao contrário, quando aquelas empresas querem, o chefe já tem 80 anos e não quer sair de lá e não há progressão de carreira e se calhar até a própria pessoa entrou porque o primo a pôs ou a tia a pôs ou o amigo ou o que for, a pessoa também não vai estar motivada a trabalhar. Produzindo ou não produzindo, vai continuar lá a mesma. E isto mata a motivação de quem foi lá por mérito. Então esta pessoa que foi por lá por mérito e até tem a capacidade de exercer o trabalho, e até tem a capacidade de desenvolver, sabe que nunca vai ser promovido porque o chefe nunca vai sair de lá. Olha para o colega que foi lá, que foi recrutado pelo primo e que nunca vai sair de lá, vê que não produz e não vai produzir porque também não vê benefício nisso. E o que é que acontece nestas empresas? Muitas das vezes estas empresas não desenvolvem. E muitas das vezes estes negócios fecham. Porque deixa-se olhar para os resultados, olha, não é? Deixa-se olhar para o rigor naquilo que é o desempenho e depois a qualidade baixa. E muitas das vezes, quando nós não conseguimos oferecer um trabalho de qualidade, perdemos, se for um serviço, perde-se os contratos, perde-se os rendimentos e acabou. Tânia, Tânia. Deixa-me só aqui para complementar e para as pessoas também tiverem a ouvir o seguinte, daquilo que eu estou a ouvir. É importante que, primeiro que nós tenhamos, que nos conheçamos bem. Cada um de nós deve conhecer a si próprio. Saber o que gosta, o que não gosta e tentar entender o que é que gosta realmente de fazer. E perguntar-se, eu estou no sítio certo, a fazer aquilo que eu gosto, eu tenho capacidade, eu tenho valências, eu tenho competências para desenvolver, para trabalhar neste trabalho, nesta função. Sermos honestos connosco próprios, se estamos em estado de poder fazer aquele trabalho ou não. Se não tivermos as competências necessárias, nós podemos sempre optar por estudar mais, por investigar mais, e agora, hoje em dia, com a internet, é tudo muito mais fácil. Nós podemos adquirir conhecimentos extra para podermos complementar tudo aquilo que aprendemos na escola. Isso é o primeiro. Mas é importante que eu me conheça a mim mesma, porque se eu não conhecer,
E se eu levantar todos os dias, estou durante toda a semana a levantar-me cedo e vou para o trabalho, chego ao final do dia e eu tenho uma sensação de miserável, a sensação que estou a fazer uma coisa porque tenho que comer ou tenho que dar de comer aos meus filhos, não é? Aí começa o processo da infelicidade e da depressão e da ansiedade. Eu já acordo todos os dias e vou fazer uma coisa que eu não gosto, ok? A pergunta é, porquê que eu me sujeito a isso? Porquê que eu sei que muitas das vezes são aspectos culturais. Não digo que sejam somente aspectos culturais, é o que eu estava a dizer há pouco. Aqui não se oferece ferramentas de avaliação de competências. Nós não temos isto nas nossas escolas. Nós não temos na secundária por exemplo, na Inglaterra, nós fazíamos testes, não é? E fazíamos avaliações de aptidões. E diziam, olha, dentro daquilo que tu respondeste, dentro daquilo que tu gostas, não são testes psicotécnicos, são testes mesmo de avaliação de perfil e de aptidões, para que depois possam te encaminhar no curso certo. Então são quase que aptidões académicas e mostram-te aquilo que são os caminhos profissionais das várias escolhas e o que é que deves fazer para chegar lá. Aqui quase que nós não temos isto ainda. Nós não temos estas avaliações, nós não temos este suporte. Então o problema não vem só do mundo profissional, o problema, como eu te disse, vem de uma base, do mundo académico, de uma oferta académica aqui muito débil. Então as pessoas às vezes, na maioria das vezes, estão descontentes, mas não sabem o porquê, não sabem que não estão, que existem estas outras opções. E então põem-se nesta área de, não digo que é conforto, porque não é confortável, mas mantêm-se na área do desconforto profissional, porque chega ao final do mês e pagam contas. Exatamente. E pagam contas e têm que honrar com as... E aí sim entra um fator social. Se eu sou homem, eu tenho que cumprir, ou sou mulher, tenho que cumprir com as minhas obrigações. Mas também é bem verdade que existe e que dá trabalho, não é? Uma alternativa, e esta alternativa que dá trabalho é eventualmente parar, praticar o autoconhecimento e criar metas para a minha carreira. E é isso que eu estava a dizer, que nós temos este poder em nós. Sim. Não é? E é isto que quando eu faço as minhas missões de serviço, quando eu vou para o site, eu passo sempre isto às minhas equipas. Vocês não podem só esperar que as empresas paguem aquilo que são as vossas formações, porque vocês têm que ter o poder de decisão daquilo que é o percurso da vossa carreira. Quem vos faz não são as empresas, são vocês. Eu, para chegar a diretora de recursos humanos, tive que sair de uma empresa onde eu era coordenadora para ter a oportunidade de ser diretora. Se calhar se eu me mantesse naquela empresa onde eu estava, há 10 anos, uma posição frustrada porque a minha vez ainda não tinha chegado de ser diretora. Não é? E muitas das pessoas fazem isso, não têm medo de mudar, não desenvolvem, ainda tentam sabotar quem quer desenvolver. Não é? E isso muito bem. Olha, Tânia, nós temos mais quase 10... Tânia? Sim. Nós temos mais 11 minutinhos antes de acabarmos. E eu queria que, ainda no âmbito do tema o stress, burnout e suicídio nas organizações, o que é que as organizações podem fazer? Dois aspectos. Por um lado, as organizações, por outro lado, os funcionários. O que é que se pode fazer para prevenir todas estas situações de stress, de burnout e levar ao suicídio? Como é que nós podemos manter a nossa saúde mental saudável dentro das empresas e das organizações?
Ok. Para a prevenção, para a prevenção destes problemas que tu mencionaste, é efetivamente criar políticas, criar ambientes saudáveis, não é? Ambientes organizacionais saudáveis, inclusivos, que quando tu tens um problema, tu tens abertura e sabes aonde podes desabafar, não é? Podes criar planos sociais, planos de saúde que incluem pacotes de saúde de psicologia, não é? Psicoterapias ou psiquiatras. Podes criar pacotes de wellness que promovem exercício, por exemplo, com participar numa FI de um ginásio. Podes dar também coaching, podes dar. Tínhamos. Eu lembro que nem. Peço desculpa, estou a ficar com tosse. Eu lembro-me que na Inglaterra nós tínhamos uma função que aqui não temos muito, que é o counseling. Não é coaching, mas é Yeah. quase que um conselheiro profissional com quem tu vais e tu desabafas sem medo de ter represálias, não é? Então, criar estes mecanismos, muitos deles nem sequer custam dinheiro. Criar também campanhas de comunicações e sensibilização de que as doenças do Fórum Psiquiátrico não são problemas nenhuns, que acontecem a qualquer um. Sofrer de depressão não é nenhuma disability, não é? Não é um problema, não faz de ti maluco, é um problema temporário, como qualquer outro, como uma doença qualquer outra que merece tratamento e ser reconhecida como tal. Talvez sensibilizar aos colegas, aos trabalhadores e às chefias de que quais são os sinais que indicam. E, efetivamente, do lado dos trabalhadores seria praticar mais, como tínhamos falado há bocado, o autoconhecimento, talvez mudar um bocadinho daquilo que são as expectativas que eles têm da posição deles e aquilo que são, de facto, as responsabilidades da empresa para com eles, porque aqui há muita confusão, confundem muito aquilo que é a obrigação da empresa com um benefício que têm. Então querem cobrar às vezes, não, mas eu só tenho, por exemplo, só tenho 4 filhos no seguro, quero ter 5. E isso cria frustração porque acreditam que de facto é um direito e não é um dever. E, aliás, desculpa, não é um benefício. Então é mudar, praticar como a automotivação, não é? Lembrarmos que nós, quando assinamos um contrato de trabalho, não temos só os nossos direitos, também temos os nossos deveres, não é? E sermos realistas daquilo que não termos 2 pesos e 2 medidas, será que aquilo que nós estamos a desempenhar de facto vale aquilo tudo que nós estamos a pedir a mais do que nós já recebemos? Não é? Porque há muita gente que não quer dar o litro e que acham que merecem muito mais do que têm, mas no final do dia não sequer desempenham metade daquilo que são as responsabilidades. Então acham que de facto deviam receber muito mais. Isto é muito frequente no local de trabalho. Então, se eu tenho uma visão deturpada daquilo que eu devia estar a receber ou devia ter e não tenho de facto, isso cria uma grande frustração. E quando cria essa frustração, pode criar, obviamente, cria descontentamento, pode baixar a minha produtividade e podem disputar outros problemas, não é? Associados a isso quando parte de um princípio que aquilo que são as minhas expectativas. E pronto, e praticar a empatia de ambos os lados, não é? Eu saber que nós somos todos seres humanos, ao final do dia, temos todas as nossas virtudes, temos o nosso lado bom e o nosso lado mau. Nem vamos ser sempre bons, e a muitos de nós não vamos ser sempre maus, não é? E é isso, e é sempre pensar que em tudo na vida é temporário, que os problemas são temporários, que tudo na vida há uma solução e que o suicídio nunca será uma opção de solução de problemas, não é? E que, efetivamente, quando isto acontece, o problema
continua connosco, não é? Uma pessoa suicida-se, mas deixa um grande vazio nas pessoas que ficam cá. Então é ter a sensibilizar as pessoas que isto será, eu sei que é um ato de desespero, não é? Ninguém toma esta decisão de ânimo leve, mas se é em amor, porque não aguenta ver o sofrimento dos outros, então que se concentre e que foque na dor e no sofrimento que iria causar se cometesse este ato, não é? O trauma e que vai causar que muitas das pessoas até replicam este ato, não é? Há casos de famílias que por suicídio há mais suicídios em cadeia, por exemplo. Uhum. Uhum. Olha, Tânia, nós já estamos nos últimos minutos, mas eu também gostava de acrescentar aquilo que tu já disseste, relativamente quer às empresas, quer aos funcionários. Relativamente às empresas, eu penso que primeiro do que tudo, ter consciência, percebermos que nós somos todos seres humanos, que todos nós passamos por momentos difíceis, que é necessário nas empresas haver políticas relativamente à saúde mental, que as pessoas possam reconhecer que a saúde mental é algo de facto que nos pode acontecer e que estamos todos sujeitos a passar por um momento difícil, a perda de alguém, de um ente querido, uma doença grave, um cancro, por exemplo. Nós estamos sujeitos a mil e uma situações, circunstâncias que podem levar a um desequilíbrio mental e emocional. Então, é preciso que haja líderes na área dos recursos humanos com essa sensibilidade e que sejam criadas políticas que facilitem a vida das pessoas. Eu estou aqui a pensar, por exemplo, mães sozinhas, né, que têm filhos e que têm que gerir uma casa sozinha e têm que ir trabalhar. Lembrar, por exemplo, encarregados de educação que têm filhos com necessidades especiais. Eles também precisam de uma determinada atenção. Implementar políticas de trabalho que não obrigue as pessoas a estarem só por estarem no trabalho, quando elas podem, por exemplo, trabalhar a partir de casa e no entanto, contribuírem para o desempenho da empresa. Haver dentro da empresa também um género de um departamento de serviço social, ou de psicologia, ou de coaching, como tu disseste, ou de counseling, que são os conselheiros, para que as pessoas possam ter um espaço onde elas se sintam seguras e que possam desabafar e falar os seus problemas, nomeadamente problemas que tenham a ver diretamente com o local de trabalho, como é que elas se sentem no seu local de trabalho, que elas possam ser ouvidas no caso de, por exemplo, estarem sujeitos a assédio sexual, a serem vítimas de bullying, abusos por parte da entidade patronal, dos responsáveis, que elas possam, de uma forma segura, sem retaliação, elas terem um espaço onde possam ser ouvidas e que depois as pessoas que estão por detrás a ouvir tenham a capacidade de resolver ou de encaminhar da forma correta e justa esses problemas. Isso, no que diz, existem mil e uma coisas que as organizações poderão implementar no sentido de ajudar e prevenir o stress, o burnout e, consequência também, a depressão e o suicídio. Relativamente aos colaboradores, aos funcionários, que já falamos aqui, é importante que eu sinta que eu estou no sítio certo, numa cultura organizacional onde eu me sinta em casa, onde eu me sinta valorizada, onde eu tenha a hipótese de crescer, de fazer uma carreira, de me desenvolver como pessoa. Okay? É extremamente importante. De eu ter a coragem de, quando perceber que este não é o ambiente mais favorável, onde eu possa crescer, desenvolver como pessoa, onde eu possa ficar anos e anos a trabalhar, eu ter a coragem de me retirar e procurar algo, uma outra empresa onde eu me sinta melhor, ou mesmo de criar o meu próprio negócio, que também é uma excelente alternativa. Sempre que eu não estiver bem, procurar ajuda.
temos os psiquiatras, os psicólogos, os terapeutas, os coaches que podem nos ajudar, e quando estamos a falar de coaching, estou a falar de coaching de performance, por exemplo, que nos ajudam a desenvolver o nosso lado profissional, a aumentar as nossas habilidades e que nos ajudam a criar um trajeto para podermos fazer uma carreira, para podermos ver todo o nosso potencial que muitas das vezes não sabemos que temos. Portanto, existe sempre uma solução, ok? Mas o mais importante é nós partilharmos, nós procurarmos ajuda, nós conversarmos e não termos vergonha disso, porque se não procurarmos ajuda a tempo, talvez seja muito difícil sairmos de uma situação de burnout, de depressão. É muito mais trabalhoso, deixem-me dizer assim. E depois lembrarmos que, assim, tudo isto é temporário. Nós estamos aqui, nós somos seres, indivíduos espirituais, a viver temporariamente uma experiência humana e o mais importante, todos nós chegamos ao final do dia, todos nós estamos à procura de ser felizes, de ter melhores condições de vida, de alcançarmos a nossa realização pessoal. Então, focar nesses aspectos, ok? Sim, desculpa, Tânia? Mas para que isso tudo seja possível, Tânia? Ariana, nós temos que começar pelo início. E o início, para que tudo isso seja possível, Ariana, temos que começar pelo início. E o início começa por quebrar o estigma. Não é? E é um esforço abrangente, não cabe só à direção do RH. Tem que haver um buy-in de toda a direção, tem que haver um buy-in de toda a direção. Porque os problemas de doença mental, do fórum mental, os problemas de burnout, problemas, é tudo muito real, mas neste momento é, na sua maioria, vida escura, porque a pessoa é maluca. Então, para nós vendermos esta ideia, digamos, e estas iniciativas a uma gestão que olha para os seus trabalhadores como números e como despesas, ainda há um grande trabalho a ser feito, que nos remete ao início desta nossa conversa, que foi, primeiro, temos que criar este estigma e temos que mudar a forma de pensar, temos que mudar, temos que ter mais empatia, temos que criar direções e planos estratégicos mais inclusivos para que se possa olhar para as pessoas como seres humanos e não como números. E, de facto, reconhecer que as empresas são feitas de pessoas e que pessoas felizes e motivadas produzem melhor e que não e que os indicadores do sucesso de uma empresa de alta produção, de alta performance, está diretamente ligado, não é, com a motivação também dos trabalhadores. Porque um trabalhador motivado não te vai faltar, não vai destruir, vai produzir mais, vai ser dedicado, vai ter retenção, mas este trabalhador, para ter isto tudo, para haver retenção, para haver motivação, é um ser humano, está num meio social complicado, em África, não tem saúde, as estradas são péssimas, se calhar a família, se calhar há doenças na família, se calhar não há acesso à educação dos filhos, há um fator enorme de problemas que têm que ser reconhecidos, não é? Porque, e as políticas de gestão têm que ser viradas para isto, e não só ter a política de ser o chefe e eu é que mando. Portanto, nós vamos encerrar, nós temos que encerrar mesmo a nossa sessão, já estamos a 2 minutos em cima da hora. Eu quero-te agradecer de todo o coração, aceito o nosso convite, dizer que é sempre uma honra e um privilégio poder partilhar ideias contigo, podermos continuar juntas nesta jornada, não é? De despertar e expandir a consciência. Com certeza. Vamos criar um plano fixe para as empresas, um plano de gestão holística. Precisamente. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui presentes. Alguém perguntou, acho que foi ela que perguntou se esta live vai ser gravada e vai ser depois posta no canal do YouTube
de Pernambuco, mas partes desta conversa irei também pôr no Instagram para vocês poderem seguir. Resta-nos desejar uma excelente noite. Amanhã temos também mais 1 hora com a terapeuta e desta vez vamos ter a Denise Curado, quer dizer, a Denise é psicóloga clínica e nós vamos falar sobre o suicídio infantil. Portanto, amanhã às 20 horas no Instagram da Pernambuco temos um debate muito complexo e delicado, que é o suicídio nas crianças e jovens. Não perca, amanhã. E, entretanto, Tânia, bye bye, love you. Bye. Tchau, tchau a todos. Boa noite. Adeus, boa noite, até amanhã. Até amanhã.